E outro detalhe também importante é que eu poderia escolher critérios de classificação entrando no menu Dados na opção Classificar. Acompanha comigo. Se tu clicar aqui no menu Dados existe a opção Classificar. E quando tu clica no menu Dados Classificar, ele exibe uma caixa de diálogo e através dessa caixa de diálogo tu pode escolher até 3 critérios de classificação, sejam eles em ordem crescente ou decrescente. Se eu escolher, por exemplo, como primeiro critério de classificação, coluna A crescente, e como segundo critério de classificação, coluna B decrescente, o que ele vai fazer? Ele vai classificar primeiro a coluna A em ordem crescente e só vai utilizar o segundo critério de classificação, que é a coluna B decrescente, como um critério de desempate aos itens que se repetem no critério anterior. Então, por exemplo, na coluna A eu tenho 2 vezes o 34. Então, o que ele vai fazer? Ele vai classificar como segundo critério pela coluna B decrescente, para desempatar esse 34. Vamos ver isso, mas prestando bem atenção. Coluna A crescente e o segundo critério que eu escolhi, observa aí ampliado, coluna B decrescente. Coluna A crescente, coluna B decrescente. E vou confirmar para a gente ver o que vai acontecer aqui. Então, acabei de confirmar e nós vamos verificar. Como o primeiro critério era a coluna A, observa de novo lá. Lembrando que eu entrei no menu Dados, Classificar e escolhi coluna A crescente e coluna B decrescente. Quando eu confirmei, vamos verificar se isso aconteceu de fato. Acompanha aqui no passo a passo. A coluna A, de fato, ficou toda crescente. 34, 34, 45 e 67. Como ele não pode perder o relacionamento, os itens que não têm repetição foi só acompanhar. 45 continuou sendo mouse e 67 continuou sendo aula, certo? Mas, dentro do item 34 que houve repetição, observa, dentro do item 34 que houve repetição, ele escolheu a classificação da coluna B decrescente. Então ele botou primeiro o 34 teclado e depois o 34 curso, porque ele usou o segundo critério, classificação da coluna B decrescente, como um critério de desempate ao item 34, já que tinham 2 itens com o código 34. Aí dentro do código 34 ele botou primeiro T de teclado e depois C de curso, porque é decrescente pela coluna B. Mas os itens que não tiveram repetição, ele não usou o próximo critério. Então é bom lembrar para efeito de prova que nós podemos escolher critérios de classificação acessando o menu Dados, a opção Classificar. Aí sim ele vai exibir a caixa de diálogo, onde tu pode escolher os critérios de classificação, permitindo escolher, como tu pode observar, até 3 critérios de classificação de acordo com a tua necessidade. Então aí nós temos o recurso Classificar, que nós estudamos através dos botões aí para classificar em ordem crescente ou decrescente, tá?